Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, irmão, recebemos a vitória aí que o nosso querido Guilherme Stones, ele já postou várias mensagens que já estão no YouTube, que vamos postar para o Face, né? Para os irmãos acompanharem aí as ministrações, mas vocês podem conferir no Face, tá? No YouTube. Agora sim, para você ouvir durante o dia, ministrações que já foram feitas aqui no programa Acorda Bênção, tem aquela mensagem que a gente às vezes precisa ouvir ela mais de uma vez, né? Ou ouvi-las, aquelas mensagens que a gente precisa ouvi-las mais de uma vez. Ouvir elas foi parada, desculpa aí, é emoção, né? Aquela mensagem que a gente precisa ouvi-las mais de uma vez. E para absorver o conteúdo, né? Pegar as referências e você, claro, acompanhar o raciocínio do pregador, chegar, sem dúvida, às suas conclusões, mas assim, as ministrações que temos feito, elas são de cunho muito bíblico, muito próximo, hermeneuticamente falando, do texto sagrado, e muito aplicativa, não é? Com muita modéstia, irmão, sem falsa humildade, eu já cheguei a dizer e volto a dizer, sem medo de errar. Mas tem que ter outro Espírito Santo para desfazer, né, aquilo que temos mostrado aos irmãos à luz da Bíblia. O grande problema, graças a Deus, é que não existe outro Espírito Santo. O Espírito que tem nos inspirado aqui é o Santo já do Senhor. Eu digo isso, irmão, com modéstia, viu? Louvado seja Deus. Mas vamos ao que nos interessa nesta madrugada abençoada. Andar aqui no capítulo 6 de João. Agora, claro, seria obrigado a abraçar tudo, a aderir tudo, né? Você tem seu livre-arbítrio. Você tem seu livre-arbítrio, né? Mas assim, só se for uma questão de não querer mesmo abrir o coração para a palavra de Deus, né? Só se for um negócio de não querer mesmo abrir o coração para a palavra de Deus, né? Mas o que temos ministrado é pela lupa do Espírito Santo. Amém? Temos ministrado pela lupa do Espírito Santo. Mas aí eu sugiro que você faça, como recomenda as Escrituras Sagradas, de conferir a palavra pela palavra. Amém? Fazer como os crentes em Bereia fazia. Conferir a palavra pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque mesmo eu não vou incorrer aqui uma vez, como eu escutei um colega de rádio dizer uma vez. Eu falando, não precisa nem abrir a Bíblia. Deus me livre de dizer isso aqui. Você pode e deve abrir a sua Bíblia e conferir na Escritura. Agora sim, uma nota hermenêutica que eu já dei para os irmãos, e volto a repetir, que não é a quantidade de versículos que asseveram a doutrina. Bem, irmãos, é preciso ter isso em mente, que não é a quantidade, anota esta observação hermenêutica. Não é a quantidade de versículo que torna veraz uma doutrina, não é? Que torna a doutrina verdadeira, porque senão, irmão, o que mais às vezes tem por aí é argumento, não é? Mas aí é pelo Espírito de Deus que você deve aferir, não é?
a Escritura. Amém? Que você deve aferir a Escritura pela Escritura. Olha, eu quero mandar antes aqui um alô para o irmão Sérgio. Amém? Os irmãos todos que estão na escuta. Meu querido irmão Edivaldo. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Como estávamos dizendo. Então preste atenção a esse detalhe aí. Amém? Eu vou ler o trecho de João capítulo 6. Esse trecho que eu vou ler, ele é longo. Do versículo 22 ao versículo 59. Então acompanhe comigo aí a Escritura Sagrada. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus,
o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai. Isso é forte. Aleluia. Na verdade vos digo, este é forte, foi uma palavra minha, viu, irmão? O versículo só diz assim: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Amém? O é forte, é palavra minha. Versículo 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, irmão, são 37 versículos aproximadamente que eu li agora. Louvado seja Deus. E claro, a gente não vai pontuar versículo por versículo, como eu já disse aos irmãos, a gente não tem esse carcife todo, esse cabedal todo, né? A questão de tempo nosso aqui também é muito limitada, né? Glória a Deus por essa palavra da nossa irmã, que a gente possa de alguma maneira alongar o programa, sei, num futuro bem próximo, né, irmãos? Em nome do grande o Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Mas o tempo nos é limitado no momento. Então eu vou começar a falar alguma coisa hoje e vamos dar continuidade a esse trecho do capítulo 6, na madrugada de terça para domingo, porque ainda tem oração. Hoje eu posso até passar um pouquinho do horário, como vocês sabem, mas durante a semana eu não posso fazer isso, porque tem logo um programa depois do nosso, né? Para a gente não invadir o horário do colega. Lembrando aos irmãos que o Acorda a Bênção são 6 programas por semana, de terça a domingo. Hoje é domingo, por exemplo, né? Das 0 às 2 da manhã. Porque às vezes vamos falar uma confusãozinha aqui, ou tá lá, que acaba prejudicando os próprios irmãos de não ouvirem o programa, e a bronca também é quando os irmãos fazem uma certa confusão no aspecto
de oferta que acabam destinando a oferta que não chega ao Acorda Bênção, quando às vezes o desejo dos irmãos é ajudar o programa. A gente trata disso depois com mais calma. Agora não tem por que se confundir. Você tem como ligar para mim, falar comigo durante o dia pelo 8720-4989. Você pode mandar a mensagem no Facebook, não é? E tem onde me achar. Eu congrego no Templo do Corpo de Cristo, na Avenida Presidente Kennedy. Eu digo do endereço direto aqui, não é? Ou então deixar o seu contato lá na Faz Cabos ou no laboratório da Ótica Paraíba. Então, eu não sou um pastor assim, perna de cobra, que é difícil de ver. Não, o mais fácil é ver Amaro Corrêa. Amém? Louvado seja Deus. Então, não é porque os irmãos estarem se perdendo nesse aspecto. Viu, benção? Mas vamos lá. Que é tanta coisa para falar que o tempo acaba ficando mais curto ainda. O que eu quero pontuar aqui, a gente tem tratado essa questão da deidade de Jesus, não é? Permita-me, os irmãos assembleianos e a maioria dos crentes, uma considerável maioria. Quando você pegar o livro A Razão da Nossa Fé, editado pela CPAD, você vai perceber a partir da página, o capítulo 3 desse livro. Esse livro você pode até adquirir na Banca Desperta para Cristo. Você vai perceber, lendo este livro, que a doutrina da Trindade, não é? Ela está respaldada em concílios que não serve para a fé cristã. Entendendo que o cristianismo, irmãos, não é uma religião milenar, é centenária. Centenária, assim, de um século, de 100 anos. É muito menos centenária, mesmo fragmentada. Eu quero dizer que ela é milenar. Não é? Apesar de os cristãos terem sido chamados os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus terem sido chamados pela primeira vez de cristão em Antioquia. Até porque cristão, o sufixo ão, né, que vem lá de um gerúndio, tal, aquela coisa toda de segmento, que foi associado ao termo Cristo, porque o termo Cristo aparece na encarnação do Verbo. E quem é a encarnação do Verbo? Quem é a encarnação do Verbo, igreja? Jesus. Muito bem. O Cristo, a gente já leu, tanto aqui no Evangelho de João, como no Evangelho de Lucas, que o Cristo, a palavra Cristo significa ungido. E aí tem também como derivação enviado. Cristo é o aspecto sofredor dessa revelação divina em forma humana. Cristo é essa presença do Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco, não é? Entre nós, para nos salvar. Então, é de convir que o termo cristão, não é? Ele, claro, surge com a formatação do termo Cristo. Mas quando a gente fala de cristão, biblicamente falando, a gente se refere a quem é nascido de novo, a quem é igreja. E o que é ser igreja? Efésios 5, 24, 25 diz que igreja está sujeita a Cristo. E o que é ser igreja? Ser igreja é responder de maneira positiva à revelação de Deus. Então, igreja existe antes do Novo Testamento. Igreja já existe no Velho Testamento, lá a partir, inclusive, da criação.
quando o homem responde de maneira positiva à revelação de Deus. Quando a religião, inclusive teve um debate de uma rádio aí muito interessante sobre religiosidade, infelizmente o rapaz parece que não é muito crente, mas tem um conhecimento muito profundo de religiosidade, né? E descarta a possibilidade da necessidade da religião em si. Eu acho que eu não vi o debate todo, né? Mas eu não vou tecer um comentário maior sobre esse debate. Eu até tentei gravar na reprise que houve, vou ver se entro em contato com os colegas de lá para ver se me mandam, né? Que tem o cabo é historiador, tem um conhecimento histórico fantástico, porém de Bíblia ele até faz uma citaçãozinha bíblica e tal, mas dentro da revelação de Deus fica muito a desejar. Não subestimando o conhecimento secular dele, não é? Porque quando, por exemplo, se refere a cristão no mundo secular, no mundo acadêmico, nos estudos históricos das civilizações e da humanidade, o termo cristão normalmente é aferido a todo religioso. E aí define ser cristão católico, cristão espírita, cristão budista, cristão evangélico, cristão não evangélico, tem até o cristão ateu. Você está entendendo? Só que, biblicamente, quando se faz uma peneira, ou se passa uma peneira, são inclusive poucos os que são cristãos evangélicos, ou os que são evangélicos cristãos. Porque não seguem a Cristo, seguem a religião evangélica. E a religião evangélica, amados e queridos irmãos, o termo evangélico, né, surgiu após o movimento europeu chamado movimento evangelical, no ano de 1902. Eu estava dando essa aula na igreja e confundi as datas. No ano de 1902, o movimento ecumênico protestante que surgiu na Europa. Porque com a reforma protestante houve várias reformas em continentes e em respectivos países. E a chegada da reforma nos continentes e nos respectivos países foi que foi gerando uma fragmentação do catolicismo, e que por conta de um determinado elemento histórico foi se formando, por exemplo, o anglicanismo, o episcopado, o luteranismo, não é? O armenianismo, o calvinismo, os anabatistas, que hoje, por exemplo, você ouve dizer de igreja evangélica com roupagem católica ou igreja católica com roupagem evangélica, não é? E aí, depois deste movimento evangelical, que foi o movimento ecumênico protestante, porque é assim chamado os dissidentes do catolicismo, protestantismo, porque fizeram parte da reforma do século XVI, surge o movimento evangelical com a ideia de juntar as mentalidades protestantes, o movimento ecumênico protestante, o movimento evangelical, que aí, ao chegar no Brasil, por esses anos aí, 1902, um pouquinho mais adiante, passa a ser chamado de evangélico, que é quando surgem as denominações evangélicas, né? Que surge as denominações, agora isso surge lá na Europa, porque o evangelho veio chegar aqui no Brasil já um tempinho depois da descoberta do Brasil, né? E que quem primeiro chega no Brasil são as igrejas, historicamente falando, tradicionais. O pentecostalismo só chega no Brasil, oficialmente falando, através de Gunnar Wingre e Daniel Bergs. E até tem um hino, né?
Era 1910, em Belém do Pará, onde começou a doutrina dos dons, Deus enviou. O bátimos de fogo para os fiéis, era 1910. Que é quando surge o que hoje é chamado de Assembleia de Deus, mas que antes de ser chamado Assembleia de Deus, para você ter ideia, teve vários nomes. Já chegou a ser chamada Igreja Batista Presbiteriana Congregacional Assembleia de Deus. Esse nome todinho. Depois foi que enxugou e ficou Assembleia de Deus, porque aí fala de reunião, né? Reunião, Assembleia, reunião. Pois bem, o que eu quero pontuar, irmãos, é o seguinte: é que a teologia da Trindade, ela é ainda defendida por uma vasta mentalidade evangélica, respaldada em concílios e em credos que não tem nada a ver com a igreja. O cristianismo, não o cristianismo pós-380, que é quando Teodósio sistematiza a religião católica romana. O pessoal diz é a primeira igreja, não é? E quando você pega este livro, que é importante, eu sugiro que você aqui lê, não para segui-lo, mas para, inclusive, perceber e aumentar o seu poder aí de subsídio apologético ao princípio do monoteísmo cristão. A partir do capítulo 2, você vai perceber que a teologia da Trindade ainda é defendida pelo credo de Cesareia, pelo credo de Niceia, né? Pelo credo niceno-constantinopolitano, é isso mesmo, a palavra é essa, e outros como o Concílio de Calcedônia, e por aí vai. Concílios, irmãos, que eu volto a dizer, o único que serve para nós é o concílio que houve em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, e que Paulo mesmo, apóstolo, faz as suas ressalvas nas suas epístolas, quando se refere aos gentios. Pronto. Essa é a introdução que eu quero dar aqui para voltar a falar do fato de que Jesus não é uma segunda pessoa divina. Jesus, ele é Deus em forma humana. E questionar como é que pode ele estar no Jordão em forma humana e vir em forma corpórea de pomba, e uma voz que vem do além dizer: este é o meu filho amado em quem me comprasse. Aí você, mas pastor, como é que pode? Aí não são três? Oxente, cadê a sua crença no Deus onipotente? Onipotente significa não só não só ser o único, mas é o único que tem todo poder. Aleluia. Então o que é que ele não pode? O que é que ele não pode? Ele não só pode tudo em função dos seus problemas pessoais. Ele não só pode tudo em função das suas necessidades sociais. Ele não só pode tudo em função das nossas carências existenciais. Ele pode tudo em todos os sentidos e em todos os aspectos, porque ele é todo poderoso. E para ele, Deus, não é nada demais isso. Está aqui comigo no estúdio, está agora com, segundo o Ibope, mais de 9.000 pessoas, algumas em residência, outras em hospitais, outras em presídios, outras em repartições públicas, outras federais, outras civis, outras municipais, outras privadas. Ele está operando agora de diversas maneiras, simultaneamente, de diversas maneiras. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque esse é o Senhor Jesus,
que eu sirvo, que eu creio, que eu conheço. Ele é Deus. E como Deus, que é Espírito, ele não pode ser circunscrito ao tempo nem ao espaço. Quando ele assume forma humana, aí sim, ele até se limita às condições humanas. Ele tem fome, ele tem sede, ele dormiu na polpa do barco, ele chorou. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele suou sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas como Deus, aleluia, ele disse: a minha vida eu dou e eu tenho o poder de tornar tomá-la. Como Deus, ele disse ao vento: ó, fique quieto. E o vento, obedeceu. Aleluia. Como glória. Aleluia, Jesus. Como Deus, ele disse: enche essas talhas de vinho e sirvam. E quando vão servir, gente, enche essas talhas de água e sirvam. E quando enche as talhas daqui vão servir, eita, é vinho. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando os soldados foram prendê-lo: tu és o Cristo? Sou eu. Os homens, bufo. Levanta pra cá de novo. E aí, o senhor é o Cristo? Sou eu. Buf, de novo. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Como Deus. Teremos só mostrar grátis do seu poder. Os homens estão lá pensando, falando: rapaz, quem é esse que de blasfêmia, rapaz? Oxente, não é esse o Jesus, filho de, cadê aqui? Filho de Maria e de José. Então não é este Jesus, o filho de José, cuja mãe nós conhecemos? Como é que ele diz, desceu do céu? Aí eles estão lá, conversando baixinho com o xixão. Ei, rapaz, não murmure entre vocês. Aí você diz: ah, pastor, mas eles estavam falando bem baixinho, deu para Jesus ouvir. Sim, e lá em Cafarnaum também, quando desceram o paralítico, aleluia, de uma maca, no ponto correspondente em que ele estava, e aí quando ele desce o paralítico, as pessoas esperando o cara se levantar rapidinho, ele chega pro paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados, aleluia. Eu estou me emocionando porque eu estou sentindo a presença de Deus, sabe? Mas, aleluia. Isso é com muita razão que a gente fala, com muito conhecimento de Deus que a gente serve. Aí os homens estão lá e pensam, não falam baixinho que nem essa turma aqui, não. Estão lá caladinho, só na mente: quem é esse que de blasfêmia? Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Aí Jesus diz: porque vocês arrazoais em vossos corações. Qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra, Filho do Homem, expressão que pontua a natureza humana de Deus, que é Jesus. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, o paralítico, levanta, toma, aleluia, a tua cama e anda. Decanta lá, basura, que me oderegas, lá baixo, como a nova sai. Oxe, na hora o caba se levantou e oh, glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Teve aquela situação outra que já ministramos em Marcos, em Mateus, Marcos, Lucas, que o paralítico chega para Jesus, quer dizer: Senhor,
querem ser limpo, né? Jesus chega pro paralítico, um dos paralíticos Jesus chega e diz, ser limpo. Aí o cara é curado. Aí Jesus diz, agora faz o seguinte, não diga a ninguém não, vá lá ao sacerdote e ofereça a oferta segundo a lei de Moisés. Eu, quando ministrei isso, Deus me deu a palavra que foi o cartão de visita de Jesus pro sacerdote. Toma aí, sacerdote, quem mandou aqui foi isso aqui, ó. Toma o cartão de visita, Jesus de Nazaré. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque o cara, para ser curado de lepra, só Deus. Só Deus. Aí você diz, mas pastor, o comandante do exército do rei da Síria não foi curado de lepra dentro do Rio Jordão, porque o profeta disse que ele dá 7 mergulhos? Sim, mas quem curou foi o profeta? Não, foi a palavra que ele recebeu de Deus, a direção que Deus lhe deu. Só Deus, irmão. E quando você lê o livro de Levítico, você percebe que sobre esse negócio aí de oferta de purificação, que só mesmo Deus para curar o cara de lepra. Hoje o termo mais eufemista para lepra é a hanseníase, não é? A lepra de hoje, graças a Deus, com o avanço da medicina, não cura, mas dá uma controlada aí. Mas sai caindo na orelha, sai caindo no nariz, sai caindo no dedo, é bronca, irmão. Quem nunca viu, tem um hospital lá perto aqui do irmão Cícero, entre Olinda e Paulista, que é o leprosário. Não sei nem se funciona isso ainda. Vai ver lá. Terrível como é. Um abraço para vocês que me ouvem aí dentro. Não é, amados? Jesus cura, viu? Jesus cura, viu? Aleluia. Aí te mostra o sacerdote. Sabe que Jesus estava com isso, irmão, querendo deixar bem claro pro sacerdote. Ih, rapaz, Deus, quem foi que te curou? Certamente o sacerdote perguntou, e como foi que aconteceu isso? Foi um tal de Jesus que disse ser limpo, e eu fiquei. Poxa, foi mesmo, foi. Irmão, ou esse cara tem o poder de Deus, ou Deus é com ele tem o poder de Deus. Como disse Nicodemos, mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz isto que tu fazes se Deus não for com ele. Só que ali era Deus em forma humana e eles não absorveram, nem todos absorveram, como ainda hoje há muita gente que não absorveu que Jesus é Deus, não é? Não entende, mas eu não entendo porque ele fala do Pai. Ele está falando da essência. Ele está falando do Espírito, porque Deus é Espírito. Aí, pai, claro, não é uma coisa lógica e simples de entender, é uma absorção no Espírito, e Deus vai cuidar mesmo de abrir seu entendimento, e você vai entender que não existe 3 deuses. Eu só quero que você entenda que não existe 3 pessoas divinas, não existe 3 deuses, só existe um. Amém? O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus. São manifestações, que é importante entender isso, da manifestação de Deus para conosco, da relação de Deus para conosco. Jesus é Deus salvando. Espírito Santo é Deus atuando em nossas vidas, tanto antes como depois da encarnação. O irmão uma vez me fez lembrar aqui um exemplo muito bacana do estado da água, que é sólido, líquido e gasoso. Foi muito bacana, mas é uma água só, não são 3 águas. Você pega a água agora, bota na geladeira, vai virar gelo. Pega esse cubo de gelo, bota numa panela, um cubo de gelo, bota na panela, deixa ferver, vai evaporar. Pronto, subiu a água. Se você puder fazer uma condensação, eu acho que é esse termo, essa água que evapora, pronto. Aí você bota uma tampa. Faz o seguinte, pega esse cubo de gelo, bota dentro de uma caçarola, e bota uma tampa. Você vai ver que ela vai se transformar em estado gasoso. Vai evaporar, vai subir. Aí na tampa, dentro, vai ficar água.
Pronto. Aí você vai ter, eita, mas é o mesmo líquido, é o mesmo produto, em estado diferente. Pronto. É um melhor exemplo que a gente pode dar para você entender que Deus é apenas um. Amém? Que Deus é apenas um. Aleluia. Glória a Deus. A gente agora não perde a ministração da madrugada de segunda para terça-feira, não, porque vou estar falando sobre Santa Ceia, viu, irmão? À luz da Bíblia. Amém? Vamos preparar o coração para orar? Em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.